Convidaram você para ser líder de clube, você começar um novo clube, você nunca foi desbravador, fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. Ou então você é um missionário, você está saindo do seu clube e pela primeira vez você vai para um lugar novo, abrir um clube de desbravadores, você é corajoso, parabéns, você é guerreiro, vem comigo! Muito bem, meu amigo, você então está querendo abrir um clube, talvez você já seja experiente, está saindo como um missionário, deixando o teu clube antigo, indo para uma nova região, uma nova igreja, onde ainda não tem clube. Eu sou muito grato a você e espero tentar te ajudar agora. Ou quem sabe você está assistindo esse vídeo e você nunca trabalhou com desbravadores, não tem clube na tua igreja, o pessoal chegou, lançou a ideia, quem sabe tem um regional, um pastor aí te animando, te convocando aí para abrir esse clube dos desbravadores, você não sabe por onde começar, fica tranquilo, esse aqui são os primeiros passos para você ter uma visão e tentar se organizar para abrir o seu clube. Vamos lá? Vem comigo, a gente vai passar aqui alguns passos importantes para a abertura do clube. A primeira coisa é que eu gostaria que você conversasse com o pastor da sua igreja e você tivesse um momento de aconselhamento. Pode ser só você, ou quem sabe se tem mais gente te ajudando ou estimulando a ideia, pode ser você, o regional, ou quem sabe aqueles que você já está olhando como a sua equipe. Conversa com o desbravador e se aconselha com ele. Aí você vai perguntar assim, mas o que eu tenho que me aconselhar com ele? Não é obviamente se você vai abrir ou não o clube. Isso aí eu espero que o pastor já vai te dizer de cara, sim, vamos abrir o clube. Mas são os detalhes sobre como, onde, quando abrir esse clube. Então, conversa com o teu pastor qual é o melhor momento de fazer o lançamento desse clube. Quem sabe vocês aproveitam a carona aí de um movimento de evangelismo que está acontecendo. Quem sabe vocês aproveitam a carona de uma missão Caleb, uma escola cristã de férias, excelente para na sequência você plantar o clube. A segunda coisa para você se aconselhar com o pastor é ver e pensar onde é que o clube vai se reunir. O clube vai se reunir na igreja local, numa escola aí próxima, numa escola pública, numa praça. Onde é que o clube vai começar? Quanto mais o clube está fora da igreja, do prédio da igreja, mais o clube terá facilidade para atingir pessoas além da igreja adventista e da comunidade de vocês. Quanto mais o clube for interno, as reuniões forem dentro da igreja, num salão da igreja, um pouquinho mais de dificuldades para você talvez atingir o público externo. Mas isso não quer dizer que se você tiver atividades no clube externamente, você não pode ter algumas atividades dentro da igreja. Não, pelo contrário, a gente vai querer que em algum momento o clube traga os desbravadores para a igreja. Outra coisa importante para você conversar com o pastor, se aconselhar com ele, é sobre as pessoas que você poderia convidar para fazer parte da sua equipe, na qual você vai desenvolver a diretoria do seu clube. O pastor tem esse dom de discipular pessoas, de convidar pessoas, ele pode te ajudar nessa tarefa de chamar pessoas para a sua equipe. E ainda eu te diria o seguinte, o pastor provavelmente tem uma experiência de clubes desbravadores, então ele vai ser uma espécie de referência para você e para a sua equipe no começar esse novo clube. Então vale muito a pena você conversar com o pastor. A última coisa que você vai conversar com o pastor é sobre como ele vai te ajudar agora a apresentar a ideia do clube para a comissão da igreja ou para os líderes principais da sua igreja, porque você precisa de uma aprovação da comissão da igreja, uma vez que o clube pertence à igreja local e você, diretor, ou o futuro diretor, você vai ser o representante dos desbravadores na comissão da igreja. Isso aí é muito importante. Então pensa comigo o seguinte, já vai chegar na comissão da igreja com a proposta de um público-alvo. Olha, o clube vai trabalhar pelas crianças dessa escola aqui, desse bairro, a gente tem esse objetivo, e você já vai apresentar para eles a proposta de 3 nomes para o seu clube. Como é que você escolhe o nome do clube? Você escolhe aí com o teu pessoal, pode ser até com alguns futuros desbravadores, com alguns futuros líderes e especialmente com o conselho do pastor, escolhe 3 nomes em ordem de preferência.
a comissão da igreja pode aprovar os 3 ou vetar os 3 e você vai ter que recomeçar a escolha. Esses nomes, depois que a comissão da igreja aprovar, vão ser enviados para a tua associação nessa ordem de preferência e a associação vai observar se tem nomes muito parecidos ou iguais a esses, e aí vai descartar, e vai observar se tem algum demérito no nome que vocês escolheram. Se tudo está ok, volta a resposta, vocês têm a aprovação, e aí vão aprovar esse nome na comissão da igreja de vocês, e vão começar a trabalhar então a ideia do clube, já pensando em eleger o trio básico do clube, que são o diretor, a secretária do clube e o tesoureiro do clube. Normalmente no começo, ou se o clube é pequeno ainda, os diretores associados são esses 2 cargos, secretária e tesoureiro do clube, ok? Então você já vai meio que desenhando a existência desse clube com a comissão da igreja. Outra coisa importante para você votar na comissão da igreja é mais ou menos a ideia de onde o clube vai se reunir. Ele vai se reunir usando a igreja, a quadra, ele vai se reunir numa escola, isso tudo tem que ficar registrado na igreja, ok? Os principais planos do clube, os projetos, olha, nós queremos abrir o clube e a gente sonha em ir para o Campuri da associação com esse clube, a gente tem uma primeira experiência, faremos acampamentos. É bom já criar um histórico e um planejamento básico sobre isso, ok? Na abertura aí do clube. O terceiro passo, agora a gente vai trabalhar nomeando os líderes do clube e produzindo um treinamento para eles. Então, você meio que já imaginou quem são os 3 líderes básicos do clube e você agora conseguiu chamar todos aqueles que são participantes com maiores de 16 anos adventistas, somente adventistas. Esses daí serão os dirigentes do clube. Num outro momento, a gente vai ter aqui uma palestra ou você vai assistir uma videoaula dessas em que você vai ver as funções do clube. E aí vai ficar claro e você vai começar a imaginar onde colocar cada um destes convocados em cada função específica que lhe convém. Mas isso tudo precisa ser novamente repassado na comissão da igreja para que ela aprove a decisão que você tomou ali organizando essa comissão. No próximo passo, você vai agora treinar essas pessoas. E como é que você vai começar treinando eles? Assistindo essas videoaulas aqui nesse canal, que você deveria estar inscrito no MDATube, e sua equipe deve estar inscrita, eles devem assistir. E se estão começando, vá além das 10 horas aulas mínimas para o cartão de liderança e assista todas as aulas. E é mais importante ainda que você adquira o manual, eu tenho ele aqui ao meu lado, o manual dos desbravadores. Esse aqui é o manual administrativo e ele é o seu guia para você organizar o seu clube. Tudo tem aqui dentro, desde a parte de organização filosófica, acampamento, atividades, está tudo aqui dentro. Isso aqui você tem que comprar um por clube e você tem que ler esse material com a sua equipe aos pouquinhos. Isso aqui é um treinamento constante, ok? Esse material, então, é o manual administrativo dos desbravadores. Quarto passo para você organizar o seu clube é agora que você já tem a sua equipe treinada, já conhece o que é desbravador, eles já dominam o funcionamento do clube, eles já fizeram um curso, eles já se organizaram, sabem onde é que vai acontecer as reuniões, eles já estão com o clube aprovado, tem um nome do clube. Agora chegou a hora de você fazer o planejamento para as inscrições e para a propaganda. Então, a propaganda, é claro, vai vir antes. Como é que você vai apresentar o clube? Aí depende do público-alvo. Tem clube que é apresentado através de redes sociais, propaganda impulsionada nas redes sociais, Instagram e tudo mais. Tem clube que faz a opção de fazer um pequeno folheto e ir numa escola mais próxima entregar o folheto. Mas eu acho que todo clube desbravadores tem que começar no tete-a-tete, você visitando a classe de juvenis da sua igreja, visitando a classe de adolescentes da sua igreja, conversando com cada juvenil, com cada adolescente e procurando os pais deles e conversando com eles. Olha, eu sou um exemplo disso, porque na verdade eu nunca fui para o clube por causa de um folheto, nunca fui para o clube por causa de propaganda e eu, na verdade, eu não queria ir para o Clube dos Bravadores. Acontece que o primeiro diretor do meu clube foi na minha casa conversar com a minha mãe, convenceu minha mãe ficou empolgada com a ideia e falou para eu ir assistir uma reunião. E eu fui, nunca mais parei e até hoje desbravador.
Então tem muito desbravador que não tem a motivação natural de ir. Ele vai se descobrir no clube como desbravador, mas ele nem faz ideia de que iria gostar da atividade. Tem que ir atrás um por um. São os seus parentes, são aquela meninada da igreja. E aqui uma dica muito importante. Muita gente diz assim, nós não temos juvenis e adolescentes na nossa igreja. Não tem porque você nunca foi ver a lista de membros da sua igreja. Chama a secretária, pede para ela te dar uma lista de todo mundo que tem entre 10 e 15 anos, ou que vai completar, tá por completar 10 anos. E ela vai te dar uma lista, você vai olhar para aquela lista, talvez muita gente nem está indo à igreja direito, e quem sabe o clube será uma maneira de firmar na fé estas famílias através da participação dos bravadores. Bom, tem muitas maneiras de fazer propaganda, você pode ir no rádio da sua cidade, você pode tentar de repente uma parceria com algum lugar onde você tenha grande circulação de adolescentes, colocar algum cartaz, alguma coisa assim. Eu já vi gente fazendo propaganda no shopping. Tem gente que monta um mini acampamento na escola, no shopping, e ali divulga e convida o pessoal para uma reunião inaugural, ok? Onde eles vão ter uma visão do que é o desbravador e vão conhecer o clube. Então, a propaganda e o momento das inscrições é justamente nessa primeira reunião que você vai fazer com o pessoal. Então, agora que você fez a parte de inscrições e propaganda, é muito importante que essa data que ainda vai chegar, da primeira reunião, do momento que você vai fazer as inscrições, ela seja precedida do planejamento de vocês. Esse planejamento tem uma aula específica aqui sobre como você planejar o programa dos desbravadores e como você colocar os cartões e especialidades dos desbravadores em prática. Então, meu amigo, essa aqui é uma aula por si só. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, você não pode fazer a primeira reunião se você não sabe nem o que fazer com eles quando eles chegarem lá, ou o que fazer com eles a partir da segunda reunião. Você tem que ter uma linha geral, tanto para apresentar para os pais nessa primeira reunião, dizer assim, olha, nós vamos por esse caminho, esse ano vamos ter essa e essa atividade, vamos ter esses acampamentos. O próprio planejamento já vende a vontade de participar das atividades. Então, quando a criança, quando o desbravador ou quando o pai vê o que ele vai ter ao longo do ano, ele se motiva a participar daquilo ali. E existe uma sabedoria em planejar e apresentar esses detalhes mais interessantes, mais apetitosos aí das atividades dos desbravadores, ok? E número 6, então, nós temos a reunião inaugural. Agora você já tem o planejamento, você fez a propaganda, você já está preparado para as inscrições, você já tem toda a mobilização para isso, ok? Você já tem ali a secretária com as fichas, com os cadastros para preencher, para tudo mais, captar esses nomes interessados. E a reunião inaugural com os pais, ela é uma reunião que acontece como modelo. Você vai ter uma abertura, você vai ter, quem sabe, uma atividade básica ali com eles, demonstrando alguma habilidade de desbravador. Essa é uma reunião para eles meio que assistirem. E, é claro, eles podem participar de algum jogo, alguma dinâmica que você monta ali com eles. Mas nessa primeira reunião, você ainda não está preocupado com as unidades e tal, porque você ainda está fazendo ali inscrições do pessoal. Nessa primeira reunião, você tem uma apresentação básica do que é o clube, você pode chegar de repente e apresentar para eles um acampamento modelo, eles chegam no local da reunião, tem um acampamento montado, você diz, nós vamos preparar vocês para isso, isso e isso, você tem quem sabe ali uma demonstração de uma fogueira, de alimento feito na fogueira, ou quem sabe de algum jogo, alguma brincadeira, e deixa eu te dar uma ideia, se você está começando do zero, quem sabe se você combinasse com um clube irmão próximo a você, que ele trouxesse uma reunião modelo para vocês assistirem e trouxesse alguns bravadores, alguns já vestidos, uniforme de gala, uniforme de atividade. Você deixa essa reunião na mão deles, assim, gente, eu quero que vocês maravilhem o nosso pessoal, porque vai ser a primeira vez que eles vão assistir o que é desbravador. E a gente queria que vocês viessem aqui, vocês fizessem o clube de vocês no nosso clube, para a gente pegar esse modelo e eles poderiam assistir a partir daqueles que a gente cadastrar, aí a gente começa. Então, nessa primeira reunião, aí você cria os cadastros e na próxima reunião é que você vai montar as unidades dos desbravadores, ok? Algumas ideias aí para você nessa reunião inaugural. O mais importante, você não pode esquecer, é que na primeira reunião, para eles se cadastrarem, é obrigatório que eles tenham vindo com os pais
os pais não precisam mais vir nas outras reuniões, mas nessa eles vêm para quê? Porque o pai tem que ter uma conversa em separado para entender as regras do clube, as obrigações do clube, os privilégios do clube, ok? E a filosofia do clube. Inclusive para entender financeiramente como é que o clube vai funcionar. Tem que estar muito claro para eles, o pai tem que ter ali um guia impresso, alguma coisa para ele. Enquanto a gurizada está lá curtindo, fazendo ali alguma atividade, o pai tem essa reunião para poder tirar as dúvidas com vocês. Faz parte então dessa reunião inaugural. E número 7, depois que o teu clube está montado, você já fez a primeira reunião, já tem a gurizada, dividiu eles em unidades. Agora, além de todas as atividades, é muito importante que a primeira meta de vocês seja uniformizar com um uniforme de gala, não é camiseta, é o uniforme de gala, o seu clube. E por que é importante uniformizar com um uniforme de gala? Eu vou te explicar dentro dos 7 erros. Sim, meu amigo, queria falar para vocês agora sobre os 7 erros que pode acontecer ao abrir um clube desbravadores. Então, fique esperto para que você não cometa nenhum desses 7 erros. E você vai conhecer agora como evitá-los, porque eles são erros fatais. Erro número 1. Vamos lá. O erro número 1 é o seguinte: não definir o público-alvo. Quando vem o pessoal para se inscrever no seu clube, você deixa vir de tudo. E aí começa a vir criança de 8 anos, 9 anos, 7 anos. Não, isso aí é aventureiro. Se tu quiser convidar uma equipe, de repente outra pessoa da tua equipe, criar ali anexo um clube de aventureiros, uma unidade de aventureiros, eu acho uma boa, é muito legal. Mas você não pode colocar esses pequenos junto com o Clube dos Bravadores. Por 2 razões muito simples. Primeiro, não existe um programa para a idade deles. E segundo, não existe seguro. Todo desbravador faz um seguro de vida ao se inscrever no clube. Não há seguro para quem está fora da idade. Se não há seguro para quem é menor de 10 anos, não existe seguro para quem tem mais de 15 anos. Quem tem 16 anos, ou ele é dirigente do clube e, portanto, ele tem que ser membro da Igreja Adventista, ou ele não é desbravador. Então, quando você não define na hora do convite a idade específica que você está atendendo, você vai criar um problema para você, porque vem um público que não é seu. Se vem muita criança, os adolescentes não se interessam mais. Eles querem ir onde tem outros adolescentes. Se vem muito adulto, os pequenos também já não querem. Então, defina bem claro 10 a 15 anos. Não trabalhe fora dessa faixa de idade. Erro número 2. O erro número 2 é você querer começar o clube antes de ter os líderes. Aqui eu estou trabalhando por líder dirigente do clube. Então, primeiro, você tem que fazer um trabalho treinando escolhendo, né, recrutando uma equipe que vai te ajudar, ok? E treinando eles. E assim, você tem que começar algumas reuniões primeiro só com essa diretoria. Por quê? Porque a experiência me diz assim, ó, vai ter aquele cara que vai te dar um migué. Ele vai chegar para você, você vai convidar ele, vai dizer assim, cara, é o seguinte, ó, vamos começar uma atividade com um desbravador e assim, me ajuda e tal. E você conhece, não, vai que eu te apoio. E esse cara aí é só conversa fiada. Quando chegar no domingo, ele nunca aparece. Faça algumas reuniões especificamente com a tua diretoria antes de começar a reunião inaugural com os desbravadores. Para que vocês treinem, para que vocês ensaiem. Quem sabe até uma reunião que você participa com algum clube vizinho que já existe, para vocês pegarem o jeito. Treina a tua equipe, eles têm que conhecer o manual, eles têm que conhecer a função deles. Depois disso, depois que eles dominar o material que é usado no clube, como os cartões, o mínimo para eles entenderem como é que funcionam as especialidades, aí você chama as crianças, porque aí vocês estão prontos para receber e para trabalhar com a meninada. Erro número 3, não ter um programa planejado e não conhecer os cartões, que são esses aqui que aparecem aqui na foto. Esse aqui é o segredo do trabalho com os bravadores, porque é o seguinte, boa, você convidou a gurizada para vir no clube, e aí eles chegaram no clube domingo, o que você vai fazer com eles?
na cabeça de alguém e diz assim, não, vamos botar uma bola aqui, vamos fazer uma dinâmica, vamos jogar bola esse final de semana. Não, cara, bola ele joga na esquina da casa dele, bola ele joga na quadra do prédio dele, bola ele joga na escola. Ele tem que ir e levantar domingo de manhã, deixar o quarto dele, a cama dele e ir para o teu clube domingo de manhã, porque ele vai fazer uma coisa que só faz aí no teu clube. Ele não faz em outro lugar. E essas coisas são o currículo dos desbravadores que aparece de amigo até guia. Então, em cada cartão tem uma idade diferente, 10 anos, 11 anos, 12 anos, vai até 15 anos. E ali tem uma série progressiva de atividades das mais variadas dentro das áreas de acampamento, saúde, espiritualidade, educação física e muitas outras ali, incluindo o relacionamento entre eles, certo? E todas essas atividades seguem requisitos que vão levar a investiduras que são condecorações onde eles recebem honrarias. O clube funciona em cima dessa dinâmica. O desafio, que são os requisitos, e a recompensa, que é uma top investidura que você tem que fazer, onde eles recebem condecorações e são distinguidos, são honrados, aplaudidos, e eles se sentem bem com isso, se sentem felizes com isso. Então, para isso funcionar, você tem que ter um programa, tem uma aula também que a gente ensina a vocês sobre como montar o programa, e nós temos um curso presencial, se chama, aqui onde eu estou hoje, ASIS ANC. Esse curso no teu currículo do cartão de líder aparece como curso de 10 horas de liderança. Esse curso não pode ser online, ele tem que ser prático, onde você vai lá comigo ou com os regionais e você vai aprender na prática como ensinar o programa dos cartões e fazer essas atividades ao ar livre na prática com eles. Esse é um curso prático, não tem como fazer aqui no teórico. A parte de teoria nós estamos fazendo aqui com vocês, mas ele também existe na forma de um curso prático. Então você tem que, em algum momento, pensar em aprender, e aí você tem que ter um planejamento para esses cartões aqui. Não é uma coisa difícil de fazer. O planejamento você vai aprender numa outra aula online aqui do canal. Canal esse MDA Tube que você deveria estar inscrito. Todos os seus líderes deveriam estar inscritos nesse canal. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva. A gente vai colocando novos vídeos, novos materiais, e aí você vai recebendo atualizações para esse curso. Erro número 4. Não conhecer o material do clube, nem a filosofia, nem classe bíblica. E aí, como você não tem nada para trabalhar, você fica ali querendo jogar bola com eles, como eu te falei. Aí o que acontece, brother? Ele joga a bola com você bem feliz um domingo. No segundo domingo, capaz de vir de novo, jogo bem feliz. No terceiro domingo, gente, aí já percebeu o seguinte, que você está enrolando ele porque você não sabe o que fazer com ele. Então, nós temos mais de 600 especialidades com o Clube dos Bravadores. Pelo menos algumas dessas especialidades aqui você vai ter que aprender e você vai desenvolver com o seu clube. Então, é importante que você domine o conhecimento do manual, das especialidades. E como é que você vai dominar isso? Você tem que conhecer, você vai ter que pesquisar as especialidades, ok? Não precisa saber tudo sobre elas, o que você tem que fazer é entender como é que você vai distribuir a aplicação dessas especialidades ao longo do ano e vai tornar cada reunião uma mais dinâmica e mais interessante que a outra, ok? E é isso que eles querem fazer no clube, eles querem aprender coisas novas de uma maneira divertida e prática. Erro número 5, não trabalhar com um sistema de unidades ou com a filosofia de desafio e recompensa. Então veja, o nosso clube de desbravadores ele é dividido em unidades. O que são as unidades? São grupos de mais ou menos 8 a 10 desbravadores, divididos meninos, então unidades de meninos, ok? E unidades de meninas. E essas unidades você pode dividir também, se for possível, por idade. Quem sabe aqui você tem uma unidade com os meninos
com a idade mais em afim, como por exemplo os de 10, 11 até 12 anos. Você tem uma outra unidade ali com a galera de 12, 13, 14 e uma unidade do pessoal mais velho, 14, 15 anos. É bom se você conseguir dividir eles por unidades. Se é um clube pequeno, você está começando só com 2 unidades, é uma dos meninos, outra das meninas, certo? O sistema de unidades é como se fosse um mini clube, ou seja, a unidade tem toda a sua identidade. Ela tem um nome, ela tem um bandeirim e existe inclusive um curso específico para as unidades, chamado Curso de Conselheiros, Capitães e Secretários, que é definido pelas 3 funções que você vai ter na unidade. O conselheiro, que é o maior de 16 anos, e os membros da unidade que se revezam nos títulos de capitão, que é o líder principal da unidade, e secretário, que é o seu auxiliar, ok? Então, aí existe todo um desdobramento, uma outra aula sobre a função da unidade, mas o importante aqui é você entender o seguinte: você dá os desafios e recompensas para as unidades, ou seja, você recompensa as unidades que alcançam excelência, que fazem mais, e assim vai motivando as outras a chegarem também no patamar que aquelas melhores unidades estão. Vai motivando elas. As unidades trabalham por desafios que você entrega para eles, que tem a ver com o currículo, especialidades, cartões e tudo mais, e recompensas. As recompensas são das mais variadas. Pode ser um jantar especial com eles, pode ser um acampamento exclusivo da unidade, pode ser a classificação para ir em alguma trilha ou caminhada, ou pode ser até um troféu. Desafio e uma recompensa. É sempre assim que funciona, e isso motiva a gurizada a desenvolver as suas atividades. Próximo erro aqui, o erro número 6, é você não dar importância devida para o uniforme de gala. E eu tinha dito para vocês que o último passo era você pensar na uniformização do seu clube. Por que o uniforme de gala é tão importante? Porque se a gente trabalha com a ideia de desafio e de recompensa, só existe um lugar onde eles podem colocar as especialidades que eles conquistaram. Só existe um lugar que eles podem colocar as insígnias que eles conquistaram nas classes, que é o próprio programa do Clube dos Bravadores. Esse único lugar onde eles podem usar e ostentar essas divisas é no uniforme de gala. Ou seja, ele só pode ser recompensado, ele só pode ser investido se ele tiver uniforme de gala para receber as insígnias. E esse é o motivo pelo qual alguns clubes bravadores não funcionam e a médio prazo eles terminam. Porque eles não fazem uniforme de gala e aí nunca tem uma investidura, nunca tem uma condecoração e o desbravador não vai fazer uma atividade da qual ele nunca vai ser premiado, nunca vai ganhar nada. Então é imprescindível que ele tenha uniforme de gala e ele tem que ajudar com o que ele puder a pagar um pouquinho do uniforme. Para quê? Para dar valor. No Clube dos Bravadores, esse é um dos grandes erros. Não se dá valor para aquilo que você não ajuda a pagar alguma coisa. Ah, mas os nossos bravadores são muito pobres, não vão ter condição. Eles têm condição de ajudar com alguma coisa. Nem que seja menor valor aí possível, mas com alguma coisa eles têm condição. Se você não tem nada para dar, nada, absolutamente nada, então quem sabe você pode desenvolver uma atividade onde eles vão trabalhar e vão conquistar os valores para poder comprar esse uniforme. Depois é importante que o uniforme fique como propriedade do clube. O desbravador leva apenas as insígnias e especialidades que ele conquistou e o seu lenço. O uniforme deve ficar como um patrimônio do clube, até para ele aprender a ajudar os que estão vindo depois dele. Muito bem? E o erro número 7 é não atualizar os seus líderes nos cursos da associação, porque tem clube que assiste o curso uma vez e acha que aprendeu. Não, você esquece e vem coisa nova e você acaba não sendo atualizado, você vai ficando para trás. O mundo do adolescente muda muito rápido. O mundo do desbravador traz muita novidade rapidamente. Você tem que todo ano fazer os cursos. Se você está fazendo esse curso aqui pela primeira vez, ano que vem tu vai fazer de novo. Mas não esse aqui, o próximo módulo. Tu vai fazer o curso de treinamento avançado para diretoria. Todo ano a gente estuda de novo. Todo ano a gente treina de novo.
Todo ano a gente aprende de novo. E dentro do erro número 7, a não participatividade, a não participação do seu clube em eventos da sua associação, ela é fatal. Primeiro, porque se você não vai a cursos, você não é atualizado e você vai ficando para trás. E segundo, se você não vai a Camporis, os teus desbravadores não se motivam. Eles não veem outros clubes, eles não sentem a necessidade de ser como outros clubes, de crescer. Eles vão ficando limitados sem conhecer uma ampla percepção do que pode se tornar os desbravadores e eles vão deixando de crescer com isso. Nada é mais motivador do que participar de um grande Campuri, onde eles veem outros desbravadores da idade deles, outros clubes semelhantes ao seu, e assim eles vão se motivando a participar. Agora, um adendo aqui para a nossa palestra, que é o seguinte: quando você for com o seu pastor vender a ideia do Clube dos Bravadores para os líderes da sua igreja, que precisam dar o apoio financeiro também para o seu clube, quando você for vender a ideia do desbravador para o pai do desbravador, que é quem vai acordar ele domingo de manhã, que é talvez quem vai trazer ele na reunião do clube, ou quem vai colocar ele para vir para a reunião do clube, o pai que vai ajudar financeiramente. Para esses daí, que são adultos, você tem que saber apresentar as vantagens do Clube dos Bravadores para eles. Ok? Essas não são as vantagens que você apresenta para o garoto, para o menino, para a menina de 10 a 15 anos. Para quem é menino, menina de 10 a 15 anos, quando você for convidar, você vai promover o clube falando que o clube tem aventura, que o clube vai ter amigos da idade dele, que o clube vai ter um monte de coisas legais, viagens, acampamentos. O clube é promovido para eles nessa ideia de aventura. Mas para o pai isso não é tão importante. Para o pai eu vou te mostrar aqui e agora o que é importante para a tua igreja local apoiar o teu clube. Então vamos lá. Na ideia de um clube em cada igreja, a gente tem que começar a perceber o potencial do clube para a igreja adventista. Primeiro que, se a gente for olhar, hoje são 175 mil não adventistas, ou seja, tem clube que vai ter aí 50%, tem clube que vai ter até 80% de não adventistas participando conosco numa atividade que é promovida pela igreja adventista. Em outras palavras, eu estou dizendo que talvez aí 35% dos que se batizam na igreja adventista, eles têm até 15 anos, boa parte deles vão vir dos desbravadores. Hoje, e aqui nós temos uma reportagem da divisão sul-americana, hoje os desbravadores é a maior ferramenta de batismo, de alcançar novas gerações para a igreja adventista. Se a sua igreja não quer envelhecer, ela precisa ter um clube na sua igreja, porque o clube traz pessoas novas e pessoas novas para a igreja que têm idade de novas gerações. E isso vai oxigenar, isso vai dar uma energia na sua igreja, isso vai encher a sua igreja de jovens. Se você quer ter jovens na sua igreja, você tem que trazer juvenis. E a melhor maneira de trazer juvenis para a sua igreja é através do Clube dos Bravadores, que é uma das ferramentas que mais leva pessoas ao batismo. Olha só, nós fizemos na União Sul Brasileira uma pesquisa sobre como as pessoas conheceram a igreja. Obviamente, pelo menos metade conheceu pelos seus familiares ou parentes e um bom número, aí 22%, pelos seus amigos e conhecidos. Os desbravadores já são aí 8% daqueles que vieram para a igreja, que conheceram a igreja e conheceram através dos desbravadores. Quando a gente pergunta para esse pessoal que se batizou como é que eles estudaram a Bíblia, o desbravador e a sua classe bíblica já pula para 14% da contribuição daqueles que se uniram à nossa igreja no último ano. Eu estou dizendo para vocês que depois do estudo bíblico individual, o desbravador é fundamentalmente o ministério que mais leva pessoas ao batismo através das classes bíblicas. Se a missão da sua igreja é pregar o evangelho, então a sua igreja precisa ter um clube dos bravadores, porque essa é a ferramenta mais eficiente para evangelizar justamente um dos públicos que mais está deixando a igreja. E por falar nisso, uma pesquisa da Secretaria da Divisão Sul-Americana diz que aqueles que participaram do Clube de Aventureiros e depois do Clube dos Bravadores, eles têm 16 vezes mais chances de permanecer fiel na igreja. Quando você vai apresentar o clube para o pai e para o líder da sua igreja local,
Essa é a linguagem que você vai apresentar para eles. Você vai colocar a mão no ombro do pai e dizer assim: o senhor não está preocupado em ter um plano para que seus filhos sejam mais firmes na igreja? E você vai apresentar esses números, essas estatísticas da secretaria da igreja, porque o clube é a melhor ferramenta de conservação na fé para as novas gerações. E a gente poderia dizer, em terceiro lugar, que o terceiro benefício para a sua igreja é que provavelmente sua igreja, se ela é uma igreja mediana para a igreja pequena, ela está sempre necessitando mais pessoas para ajudar na liderança da igreja. E às vezes tem pessoas sobrecarregadas na liderança da sua igreja. E é aqui que entra novamente o clube de aventureiros e desbravadores. Porque quando a criança chega no clube de aventureiros, olha só aqui na nossa tela, imagina aqui a caminhada, a jornada de uma criança dentro da igreja, como se fosse essa rodovia. E ele chega no clube de aventureiros com 8 anos, ele já vai passando pelas classes dos aventureiros. Depois ele chega para você no desbravador com 10 anos. Ele faz a classe de amigo, companheiro, pesquisador. Em cada um desses, ele vai aprendendo algumas doutrinas distintivas da nossa igreja, do cristianismo, sobre como Jesus tratava as pessoas. Em cada fase dessas, quando ele chegar a 15 anos, ele já vai aprender sobre dons espirituais. E depois, com 16 anos, ele começa a caminhada dele como líder do clube. Então ele vai fazer todos os cursos, inclusive esse curso aqui, ok? E ele vai chegar um dia a se tornar um líder dos bravadores, um líder master avançado. Mas quando ele chegar aí, eu tenho certeza que essa altura do campeonato, ele já é professor de escola sabatina, ele já é tesoureiro de igreja, ancião de igreja, ele já é líder de jovens, ele já é líder do Ministério da Família. Nunca você vai ter alguém que passou por toda essa jornada de discipulado e ele está indiferente com a sua igreja local. O Clube dos Bravadores é a maior ferramenta de formação de novos líderes que nós temos na igreja. Então, para você lembrar, são 3 vantagens que eu apresentei para você, que você vai apresentar para os pais, especialmente você vai apresentar para a comissão da sua igreja. O clube é a maior ferramenta de batismos para ganhar almas, o clube é a maior ferramenta de conservação na igreja e o clube é a maior ferramenta de formação de novos líderes de desbravadores. E eu vou terminar agora com essa última foto aqui que eu queria que você desse uma olhada. Dá uma olhadinha nesse clube aqui, dentro dessa igreja aqui. Só que, gente, não é um clube dos bravadores verdadeiro e nem sequer é uma igreja adventista. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Isso aqui é uma igreja evangélica e o pessoal copiou a nossa ideia de desbravador. Eles copiaram até a cor do lenço. E aí, vamos fazer o quê? Não. Antes de pensar em qualquer coisa, esses caras estão copiando o que está dando certo. E eles estão preocupados em salvar as novas gerações lá da congregação deles. A minha preocupação não é com eles se eles estão nos copiando. Nós também aprendemos no passado com os escoteiros e adaptamos e desde os anos 50 para cá fizemos um ministério maravilhoso. A minha preocupação não é se nós estamos sendo copiados. Pelo contrário, me sinto até homenageado. Porque se estão nos copiando, é porque o que a gente faz dá certo. A minha preocupação não é o pessoal dessas outras igrejas nos copiando. Minha preocupação é a sua igreja que ainda não tem clube. Nós temos que ter. Se eles estão nos copiando, pelo menos nós temos que ter. Porque dá certo. E eu conto com você. Vai lá, abre o clube. Você não vai estar sozinho nessa não. Tem aí o pastor, tem aí os regionais e a gente vai dar uma passadinha por aí em algum momento. Deus abençoe você. A gente vai se encontrar nos clubes, nos campuris. Vamos ser juntos, a mesma família do lenço. Fica com Deus. Até lá.